Muito bem, vamos para o resumo da lição de número 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. É muito importante essa lição para nós vermos o trabalhar de Deus entrando na genealogia de Jesus, uma estrangeira moabita, Deus provando que Ele é o Deus que salva todas as nações, que não faz acepção de pessoas. Por isso, muito cuidado quando uma denominação ela quer dizer que ela é exclusiva, Deus só age através dela, Deus só cura através dela, Deus só salva através dela. Muito cuidado, porque Deus ele tem apenas uma igreja na face da terra e o cabeça dessa igreja é Cristo. E as denominações que são sérias e que pregam a Bíblia Sagrada de acordo com a palavra de Deus, elas não são exclusivistas, ao contrário, elas têm ciência de que elas são apenas mais uma porta para se anunciar e pregar o santo evangelho. Textual, agora pois minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth capítulo 3, versículo 11. Então agora Boaz dá mais um elogio a Ruth. Por quê? Porque ela tinha um bom testemunho já naquela cidade a qual estava ali vivendo em Belém e ajudando a sua sogra. Verdade prática, uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Então Ruth foi um exemplo, né, de mulher virtuosa e de grande caráter. Leitura bíblica em classe se encontra em Ruth, capítulo 3, do versículo 8 ao 10, depois capítulo 4 e o versículo de número 11. Nós vamos agora para a nossa introdução desta lição de número 5, onde nós estaremos tratando agora do casamento de Ruth e Boaz. Lembrando que é uma figura, né? Ruth é a figura de Cristo, Ruth é a figura da igreja e Boaz é a figura de Cristo. A introdução está dizendo assim: o livro de Ruth começa com fome e mortes, mas termina com duas grandes celebrações. Primeiro, o casamento de Boaz com Ruth, e segundo, o nascimento de Obed, que foi o avô de Davi. Então, Ruth foi bisavó de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Então, nosso Deus, ele é poderoso para mudar cativeiro, para reverter tragédias em bênção. E a palavra do Senhor diz assim, que ele transforma a maldição em bênção. Parte a primeira, o compromisso de Boaz com Ruth. No item 1, no lugar da bênção. A colheita da cevada e do trigo havia terminado e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Então, assim que terminou a colheita, Ruth ficou na casa da sua sogra, ajudando ela. Por quê? Porque ela havia trabalhado e já havia juntado bastante para o sustento das duas. Seu lema era, olha o lema dessa nora, está em Ruth capítulo 3, versículo 5, o lema dela é, tudo quanto me disseres farei. Mas por quê? Porque ela sabia que a sua sogra estava na direção de Deus, era uma mulher de Deus e estava na direção de Deus. E outra coisa interessante, Ruth teve oportunidades fora de casa, porque quando ela saiu para trabalhar, então ela se comunicava com muitas pessoas, tanto é que quando ela pede para que Boaz venha redimi-la, então Boaz diz a ela e elogia, porque diz que ela poderia ter ido a qualquer jovem, seja pobre ou seja rico, então dá-nos a entender que Ruth era uma mulher ainda jovem e ainda muito bonita, porque ela poderia ter escolhido, assim Boaz falou a ela, então ela teve oportunidade fora, mas só que ela não buscou essas falsas liberdades, as quais são pregadas, né, pela ideologia feminista. Então, muito cuidado com esta ideologia. Ah, meu corpo, minhas regras. Não, a nossa regra, ela tem que ser sempre baseada na palavra de Deus. Por quê? Nós temos que ser orientados pela palavra de Deus. Alguém diz, ah, mas pastor não manda em mim. Não manda mesmo, querido. Nós apenas ensinamos a palavra e também procuramos aplicar a palavra, porque nós não somos perfeitos. Nós ensinamos uma coisa que nós também estamos pedindo a Deus força para cumprir isso também, para também podermos fazer a vontade do nosso Deus. A sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Então agora, o casamento veja bem, o casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e da sociedade. Então o casamento, ele é de suma importância. Em Hebreus capítulo 3, versículo 4, está dizendo, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, ou seja, o leito sem o adultério, o leito sem a traição, o leito
com respeito, né, com a convivência respeitosa entre o marido e a mulher, para que eles estejam cada dia mais unidos e se amem cada vez mais. Porém, os que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Então a palavra do Senhor está dizendo como é importante o casamento. A bênção de Noemi estava chegando e ela permanecia no lugar certo, permanecia no mesmo lugar, permanecia na mesma obediência ali e ajudando a sua sogra. No item 2, a iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite, Boaz estaria ali naquele trabalho. Então Noemi agora, diante do costume daquela época, ela vai preparar agora o casamento para a sua nora. Diz assim, ela sabia que naquela noite Boaz faria aquele trabalho, era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser redimida. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobrir os pés e deitar-se discretamente. Boaz saberia o que fazer, então Boaz depois saberia o que fazer quando notasse a presença daquela mulher ali. Então tudo isso era seguindo o costume daquela época, que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Naquela época, estender a capa era um sinal de compromisso de casamento. Então aqui, na palavra de Deus, quando está contando essa história de Ruth, diz assim, Ruth capítulo 3, versículo 9, e disse ele, quem és tu? Então quando ela deita ali aos pés dele, quando ele percebe que tem alguém nos seus pés, ele se assusta, né? E diz assim, quem és tu? E ela diz, sou eu, Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba que significa capa, ou também manto, ou asas. Então estende o teu manto, estende as tuas asas sobre a tua serva, porque és o remidor. Então agora ele entende o que ela está fazendo, o pedido para que ele possa se casar com ela, mas para quê? Para que possa redimir, possa restaurar as terras a Noemi e possa dar descendência a Elimeleque, que é o parente, que ele também é parente. Agora ele explica que não é o mais próximo, né? Mas ele seria o segundo ali na sucessão. Em Ezequiel 16:8 nos é mencionada também essa prática. Nesse versículo diz que o próprio Deus, ele estende sobre Israel, diz assim, eu estendo sobre ti a aba do meu manto e entrei em aliança contigo e tu serás minha. Deus falando para Israel como se fosse uma figuração do casamento, uma figuração de casamento. É uma metáfora dizendo que Israel é como se fosse uma esposa, e essa metáfora é usada ali em Ezequiel e é usada em outras passagens bíblicas também, que nos dão a entender como deve ser sólido o casamento, como deve ser o único casamento, né, até que a morte o separe. Assim também essa figuração é entre Deus e Israel e entre Cristo e a igreja. A igreja também é chamada de noiva do Cordeiro. Então essa figuração é para mostrar o compromisso, a aliança de Deus para conosco. No item 3, respeitando o processo. Nós temos que respeitar o processo, temos que respeitar o tempo, nós temos que ter paciência, temos que ter cautela. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade, em pureza e moderação. E nós vamos ver algumas passagens bíblicas que demonstram isso. Nós vamos ver aqui algumas passagens bíblicas, por exemplo, quando Eliezer foi procurar, a pedido de Abraão, a esposa, foi trazer a esposa para Isaac. Então ele faz um propósito ali com Deus, porque não sabia como fazer, e quando ele faz aquele propósito, chega diante dele essa donzela. Então ele viu, né, ele olhou assim, e a donzela era muito formosa à vista, e essa donzela formosa à vista, imagina naquela época, o costume, a vestimenta, né, cobria-se todo o corpo, é claro, com muita modéstia, com muita prudência, mas ele viu que ela era bela, ela falou assim, muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu seu cântaro e subiu, porque tinha feito esse propósito, quem desse a ele de beber. E esta jovem, né? Então ali agora Rebeca é essa jovem a qual Deus mostra ele, revela a ele para que ele leve como esposa para Isaac. Então você veja bem que a preparação de Deus está em tudo trabalhando, Deus está em tudo preparando todas as coisas, e aqui está mostrando a formosura da mulher através de roupas decentes, né? Roupas que falam com modéstia. Também em 1 Timóteo também fala sobre isso, diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos. Então está falando que
que a mulher deve se vestir de modo comportado e evitar o quê? Essa sensualidade exagerada que tem nos dias de hoje, em que a mulher pensa que quanto mais sensual ela estiver ou provocante, ela será então mais interessante para o homem. Não, ela será interessante para outros pensamentos, não para o pensamento de um homem com caráter, com um homem que quer um casamento, uma coisa séria, não. Então, muito cuidado, as mulheres não podem se deixar enganar, né, por esta falsa liberdade que na verdade se traduz por libertinagem. Agora, continuando aqui, por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado com a mulher deitada aos seus pés e pergunta: quem és tu? Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra a condição, né, dele de remidor e pede que ele estenda a sua aba ou a sua capa, o seu manto. Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu que ele era de fato, né, um parente remidor, mas havia outro mais chegado do que ele, que tinha essa prioridade. Então era preciso que aguardar respeitando o processo, era preciso aguardar respeitando o processo. E então ele diz assim, ó, e te não quiser, então ele diz ele explicou isso para Ruth, dizendo: olha, nós temos um parente mais próximo que a preferência, a prioridade é dele. Se ele não remir, eu vou redimir. Eu vou te redimir. Aí ele diz assim, ó: e se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam. Por quê? Porque ela continua ali nos seus pés até de manhã, e ele dá depois comida para que ela leve embora. E diz a Bíblia que eles não se conheceram, né? Ou seja, não tiveram ali intimidade, porque ela foi embora, levou mantimento para sua casa e ele foi cuidar deste negócio. Ou seja, eles mantiveram também este compromisso, porque alguém poderia dizer: mas ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. É isso que as pessoas não entendem no dia de hoje. Alguém diz: mas ninguém viu, mas Deus está vendo, e nós temos que ter um comportamento para com Deus, Deus nos observando. Então, mesmo estando perto, uma bênção ela pode ser perdida se não houver o quê? Se não houver esse respeito ao processo. Então, Deus tem um tempo certo. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então há um processo de espera, há um processo de maturidade, né? Tanto da bênção como uma maturidade nossa mesmo, porque se uma bênção ela vem antes do tempo, a pessoa acaba por desperdiçá-la e perdê-la. O casamento entre Boaz e Ruth, no item 1, concluindo o negócio, Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o seu papel de remidor, conforme o costume da época, mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, a preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito. Noemi disse então para Ruth: olha, sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua hoje mesmo este negócio. Então Noemi entendeu que Boaz, ele se interessou. Por quê? Porque ele viu o comportamento daquela mulher. Ele disse ainda para ela, elogiou e falou assim: olha, o teu testemunho fala mais forte aqui nesta cidade. E disse assim: e você ainda teve de Deus, né, uma compreensão, uma direção, porque você poderia escolher qualquer jovem. Então significa que ela também era uma mulher jovem, bonita. Ela poderia ter escolhido, mas ela escolhe de acordo com a vontade de Deus, o que seria muito melhor para ela. Então Deus tem algo muito melhor para nós. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quanto ao assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude amor responsável e honrar a mulher como vaso mais fraco. Então, hoje em dia, está nos faltando muito isso. O que é? O homem, né, ter atitude, o homem fazer este papel mesmo de homem e ter iniciativa e fazer e procurar e resolver. Então, por mais que as mulheres elas são inteligentes, são trabalhadoras, as mulheres são, né, diante do seu emocional, do seu psicológico, uma grande ajudadora, mas muitas vezes tem homens que estão deixando a desejar e apoiando nessas características e qualidades das mulheres, muitas vezes até das suas esposas, e não exercendo este papel que é fundamental para a bênção do lar e da família. No item 2, resgate e lei do levirato, Levirato, levirato ou senão levirado. O que significa essa lei? Que o homem, quando ele morria sem ter um filho, o seu irmão deveria casar com a viúva e o filho que fosse gerado ali daria o quê? Daria então descendência ao morto. Seria como se fosse filho daquele morto, para que as terras, tudo aquilo que era direito daquele morto passaria agora então para aquele filho. Então essa é a lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade
cidade e logo viu o remidor que ia passando. Olha só a preparação divina. Até o remidor já ia passando naquele momento de manhã. Boaz o convidou para tratar do assunto. Chamou também 10 homens importantes da cidade para testemunhar o ato, que era assim que se resolvia as coisas naquela época. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras, né? Porque ele ia adquirir as terras de Elimeleque. Ele imaginou na cabeça dele: Noemi já é uma senhora, eu não preciso me casar com ela, e eu vou ficar com essas terras, ou seja, vou aumentar meu patrimônio. Mas desistiu quando Boaz informou que o resgate incluía dever de casar com Ruth, a Moabita, para suscitar nome ao falecido. Ou seja, ele teria que ter um filho com a Moabita, e o filho que nascesse, as terras seriam daquele menino. Ou seja, a terra voltava então a Elimeleque, voltava então a Noemi. Então olha só, aí aquele homem foi pensar bem, ele falou assim: não, eu não quero lapidar meu patrimônio, não. Então a partir desse momento, este homem abriu mão. Então a aplicação dessas duas leis, elas estavam em conjunto. Por quê? Porque não adiantava só ele comprar a terra, teria que ter o casamento para que o filho que nascesse fosse então o herdeiro dessa terra, e esse filho seria como se fosse filho do morto. Então por isso que essas duas leis, elas andavam ali de mão dada, no liverado ou liverato. Então essas duas leis andavam de acordo ali com aquilo que Moisés deixou prescrito, de acordo com o que Moisés deixou prescrito. Então certamente, o que aquele homem pensou? Certamente ele se deu porque apenas, olha como foi o pensamento dele. Então, certamente, essas duas leis andam junto. Por quê? Porque apenas a aquisição das terras não faria com que ficassem na família Elimeleque. Então, por isso que havia de ter o casamento. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do liverato. O remidor alegou motivos econômicos para a sua desistência. Então, assim que ele desiste, agora pode Boaz, então, fazer o papel de remidor. E todos ali em volta estavam de testemunhas, e agora ele assume: vou comprar as terras que eram de Elimeleque, vou me casar com Ruth, e o descendente será o proprietário de tudo. Ou seja, Noemi volta a ser dona destas terras. Deus está mudando o cativeiro. Deus é o Deus que muda cativeiro. Noemi chegou ali como amargurada, dizendo: não me chame de Noemi, me chame de Mara. E agora Deus está mudando o cativeiro daquela mulher. No item 3, o registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato, entregando a Boaz. Então, quando ele diz a Boaz: não, eu não vou querer comprar essas terras, porque eu não quero me casar com Noemi, porque se eu me casar com ela, eu vou perder então esse patrimônio, porque será eu me casando com Ruth, esse patrimônio será do filho de Ruth, ou seja, do neto de Noemi, será de Elimeleque novamente. Então o testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado. Então Boaz disse: então agora vocês estão vendo que ele desistiu, eu vou redimir, eu serei o remidor então de Ruth, e Noemi voltará a ser dona dessas terras. E todo o povo estava à porta, todo o povo que estava à porta, os anciões disseram: somos testemunhos. O Senhor faça desta mulher, que agora abençoou Boaz, o Senhor faça desta mulher que entra na tua casa, faça que esta mulher entre na tua casa, e que ela seja como Raquel e Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ou seja, que a tua mulher Ruth seja abençoada como foi Raquel, como foi Leia, que ela seja bênção para você, como essas duas foram bênção para Jacó, e o nome de Jacó ainda foi mudado para Israel. Agora Boaz recebe essa bênção da parte do povo também. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Olha como que Deus faz, como que Deus é perfeito, como é o trabalhar de Deus. Por quê? Porque essa Moabita agora, entrando na genealogia de Jesus, é uma prova cabal de que o nosso Deus é Deus de todas as gerações, de todas as nações. Então, Ruth agora é a figura da igreja, Boaz agora é a figura de Cristo. Na parte 3, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O nascimento de Obed, consumado o casamento, Boaz podia tomar a Ruth por mulher. E o Senhor lhe deu conceição, o Senhor deu a ela um bebê, e ela teve um filho. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Antes amargurada, acreditando estar sob castigo divino. Veja bem, ela acreditava que estava sob castigo divino. Então tudo que acontece conosco, irmão, muitas vezes nós falamos: deve ser um castigo divino, e eu isso, eu aquilo. É muita lamentação, irmão. Nós temos que buscar a Deus, orar a Deus, pedir a Deus graça, força, e fazer a vontade do Senhor, superar os obstáculos. Eu sei que é difícil, mas Deus é aquele que dá força. Olha só agora, a viúva de Elimeleque recebeu uma renovação da vida. A própria
O próprio povo, né, reconheceu isso. Ele te será recriador da alma. Então, este bebê, Noemi, te será recriador da alma. O seu netinho será o recriador da sua alma e conservará a tua velhice. Ou seja, você vai viver mais anos ainda com essa alegria, pois a tua nora que te ama o teve e ela te é melhor do que 7 filhos. Uma nora que era melhor do que 7 filhos. Que bênção! Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho e de alegria, viu? Então a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia cita as bênçãos, né? Diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, os seus netos são coroa dos velhos. E também diz aqui no Salmo 128, versículo 6: e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então, quando Deus quer abençoar alguém, quando alguém teme a Deus, ele vai ver o quê? Ele vai ver os seus netos nascendo e vai conviver com os seus netos. Você que tem o privilégio de ter um neto, louve a Deus porque você está sob a bênção de Deus. No item 2, Boaz, um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou órfã não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos. Orfa voltou para os Moabitas. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia. Aquela mulher renunciou. Para servir a Deus tem que renunciar. Então o caminho dela foi seguido por renúncia. Renunciou lá os seus deuses, renunciou a sua terra e foi para o Deus de Israel. Então ela teve um compromisso de amor, pureza e muita submissão quando foi obediente à sua sogra. Ela, como tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, que é o tipo de Cristo, nosso Redentor. Então a igreja deve ser submissa, deve ser obediente para que a igreja receba de Deus todas as bênçãos ao qual ele tem preparado para nós. Conclusão, a história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente redimida, mas ela entrou na genealogia do Redentor da humanidade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ao lado de Tamar, Raabe, ao lado dessas mulheres, agora tem nessa genealogia, porque a genealogia cita apenas homens, mas cita mulheres, porque cita apenas algumas mulheres, cita Raabe, cita Tamar e cita não o nome, mas diz aquela que foi mulher de Urias. Então cita essas 4 mulheres, ó, Tamar, Raabe, Ruth e aquela que foi mulher de Urias. Por quê? Essas 4 mulheres tiveram episódios significativos que para muita gente alguém ia dizer: ah, mas aquilo ali, ó, tá errado, foi pecado, foi isso, foi aquilo, mas Deus reverte tudo. Raabe era uma meretriz. Quando ela viu os espias, ela falou: não quero o Deus de Israel. Ou seja, Deus mudou a vida dela. Deus muda a vida de todo aquele que se chegar diante dele, porque Deus é bom, Deus é poderoso e Deus é fiel. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Amém? Vamos para as nossas perguntas. Número 1. Qual era o lema de Ruth e como isso foi importante na sua vida? O seu lema era: tudo quanto me disseres te farei. Ou seja, ela não era independente, autônoma, fazendo o que bem entendia, o que bem quisesse, mas não. Ela tinha um compromisso de obedecer a sua sogra, porque sabia que ela tinha mais experiência, mais vivência e era uma mulher de Deus. Pergunta 2. Qual foi a iniciativa de Noemi que levou ao compromisso de Boaz com Ruth? Os cereais eram colhidos, eram levados para a ilha, né, um terreno plano, preparado. Ela sabia que naquela noite Boaz estaria ali. Noemi, então, soube que naquela noite Boaz estaria naquele trabalho. Era uma grande oportunidade para que Ruth se aproximasse dele e demonstrasse que queria ser remida. Pergunta 3. Que processo deveria ser aguardado por Ruth e Boaz? Ele era de fato remidor, mas havia um mais chegado. Então eles deveriam ter essa paciência, essa cautela, e ele foi primeiro naquele para dizer a ele se ele queria comprar a herdade de Elimeleque. Ele falou: quero. Ele falou: mas só que você tem que casar com Ruth e o filho é que será o dono. Ele falou: não, eu não posso lapidar meu patrimônio. Então agora, ele, não querendo assumir esse compromisso, Boaz assume de prontidão e faz aquilo, né, a qual já estava direcionada ali para que Deus abençoasse e entrasse agora na genealogia do nosso Salvador. Pergunta 4. Por que houve a necessidade da aplicação das leis do resgate do casamento por levirato? Então essas leis do resgate do casamento, por que houve essa necessidade? A aplicação das duas leis nesse caso é o seguinte: o resgatador, do resgatador e do casamento por levirato, porque se a pessoa comprasse apenas a herdade, ficaria então para ela, mas com casamento, ao filho que nasce, ele é o dono, trazendo o que? Trazendo para o morto, né? Trazendo para aquele que morreu, trazendo a terra de volta ao nome daquele sucessor ou daquela descendência. Então por isso que é muito importante casar, senão seria apenas adquirir terra para que ficasse na família do próprio comprador, mas não, ele casando, no caso Boaz casou, quem nasce Obed. Agora Obed é o dono de tudo, através do que? De Elimeleque, através de Noemi. É resgatado
É feito o resgate de todo o patrimônio. Pergunta de número 5. O que o nascimento de Obed representa no plano da redenção? O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida dirigiu por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, como tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, como tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. Então agora Boaz, ele tem com Ruth Obed, que é o avô de Davi. Então Boaz foi bisavô, Ruth foi a bisavó. Olha como que Deus trabalha. E Davi, através de Davi, vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Então de Judá vem Davi, de Davi vem o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele é também da geração de Davi. Por isso que aquele cego grita com ciência e entendimento. Quando ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Mas quando ele fala essa frase, ele está dizendo, tu é o Messias, tu é descendente de Davi, tu é descendente de Judá, tu é o Messias. Então naquele ato ali é um ato de fé, é um ato de proclamação da glória do Senhor Deus, e Jesus cura aquele cego. Amém? Deus abençoe você e sua família. Até a próxima aula.